Fala pessoal, beleza? Voltando aqui, vamos fazer uma revisãozinha rapidinho da última aula que a gente viu de vetores. Eu senti a necessidade de só retomar alguns pontos e esclarecer umas coisas para que a gente possa caminhar a partir daqui com mais autonomia na questão de tratar com vetores, tá? Então só vamos fazer uma revisãozinha aqui. Vetores, revisão. A gente tem o nosso plano cartesiano, o nosso eixo, a nossa origem. Cada vetor é um ente matemático que possui três características. Módulo, que é o seu tamanho, direção, a ponta, né, por exemplo, nessa direção aqui, e o sentido dele, se ele está para cá ou para cá. Então, sempre que você falar de alvo vetorial, ele possui essas três características que é importante ser delimitada, ser definida. Tamanho, módulo, direção e sentido. Certo? Primeiro tópico que eu queria só relembrar e para a gente fortalecer isso é multiplicação de um vetor por um escalar. Então eu vou pegar um vetor e vou multiplicar ele por um escalar. O que é escalar? É um número real. Quando a gente multiplica esse vetor por um escalar, essa multiplicação pode alterar o tamanho do vetor. Então esse vetor pode se estender ou pode diminuir. E o que vai fazer isso? O valor absoluto desse número escalar. Então, por exemplo, posso usar o 2. Esse valor absoluto do 2 ele vai alterar o tamanho do nosso vetor. Certo? Ou posso usar o 3, o 5 ou o 7,5. Esse valor absoluto vai alterar o tamanho do nosso vetor. Mas esse escalar pode mudar a direção do nosso vetor. Quando que vai mudar? O sinal negativo. Então, se eu pego um certo vetor A e multiplico ele por algum escalar, o valor desse escalar, o valor absoluto, vai alterar o tamanho desse vetor. E se ele tiver sinal negativo, ele vai mudar a direção do vetor original. Vamos para um exemplo aqui, rapidinho. Eu tenho um vetor A, um vetor A original. Eu peguei esse vetor A e multipliquei ele por 2. Está vendo o tamanho dele? Esse tamanho é o dobro desse tamanho. Eu multipliquei por 2. Esse valor absoluto do 2, ele estendeu o nosso vetor. Agora eu peguei esse mesmo vetor e multipliquei esse vetor por menos 1. O que aconteceu com o sentido dele? Ele inverteu. O sentido foi invertido. E eu posso também pegar o mesmo vetor e multiplicar por menos 2. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? O vetor ele foi estendido porque o valor absoluto do nosso escalar estendeu, né? Esticou o nosso vetor, mas tem um sinal negativo. Então, esse escalar também mudou o sentido. Então, nessa situação aqui, nós temos as duas coisas acontecendo. Esse escalar que eu escolhi, o menos 2, esticou o nosso vetor e também mudou o sentido dele, por conta do número negativo. Certo? Aqui eu dei um exemplo com 2 números. Por exemplo, se fosse um número menor do que 1, esse vetor original iria ficar menorzinho. Eu iria comprimir esse vetor. Certo? Se eu pego esse vetor lá e multiplico por 0,7, eu ia ter 70% desse vetor, eu ia ter um vetor menor. Ok? Segundo tópico aqui para a gente revisar rapidinho. Soma de vetores. Tem esses dois vetores aqui. A e o vetor B. Como eu faço a soma desses dois vetores? A gente tem basicamente duas maneiras de fazer soma de vetores. Regra do polígono. Como é a regra do polígono? Eu pego um dos vetores e para eu somar um vetor com o outro, eu pego o segundo vetor e coloco a base dele no fim do primeiro. E assim eu vou formando um polígono. Se tivesse mais vetores aqui, o terceiro vetor iria vir, a base dele iria vir aqui e a ponta dele poderia estar em qualquer outro lugar. Se tivesse um outro vetor, eu ia colocando. Então sempre eu pego um vetor, coloco a sua base na ponta do anterior. Aqui eu estou fazendo um exemplo só com dois vetores. Então, como que eu faço o A mais o vetor B, né? Soma de vetores. O vetor A mais o vetor B. A primeira regra do polígono, eu pego esse vetor A e somo com o vetor B fazendo como? Pego esse vetor B, tá vendo que eu transladei ele e coloquei esse vetor B bem aqui. A base do vetor B está no final do vetor A. E como que eu sei qual é o vetor soma? Qual que é o resultado dessa soma vetorial? Porque o resultado dessa soma vetorial é um outro vetor. Esse novo vetor é esse vetor em vermelho, né? Que ele vai dar base do meu polígono. Ele fecha o polígono, tá vendo? Ele vai, por isso que o nome é regra do polígono. Ele vai dar base do primeiro vetor até a ponta do último vetor. Então, esse vetor vermelho é o A mais o B. O vetor soma, né? O resultado dessa soma vetorial. Uma outra regra de soma de vetores
é a regra do paralelogramo. Como que é essa regra? Eu tenho que obter o mesmo resultado, certo? Só que de uma maneira diferente. Eu pego o meu vetor A, coloco ele em uma certa posição do nosso espaço. O vetor B agora, eu não vou colocar mais na ponta do vetor A. Eu vou colocar o vetor B na mesma origem do vetor A, tá vendo? Na mesma origem. Assim, eu vou ter o quê? O vetor B aqui e o vetor A aqui. Como que é a regra do paralelogramo? Eu tenho que fechar um paralelogramo. Então eu meio que pego esse vetor B e eu meio que faço o tracejado dele aqui em cima. Pego esse vetor A, faço o tracejado dele aqui do lado. Tá vendo que essa figura aqui é um paralelogramo? Fechei o paralelogramo. Agora, para ser o vetor resultante, é um vetor que sai da origem dos dois vetores e chega até a ponta do paralelogramo. Certo? Então esse é o meu vetor soma, vetor A mais o vetor B. Se você reparar geometricamente, sim, esses dois vetores são iguais. Então são métodos diferentes para obter o mesmo vetor, métodos diferentes para a soma de vetores. Certo? Agora vamos aqui para a subtração de vetores. O que significa a subtração de vetores? Vamos lá, eu tenho o meu vetor A, eu tenho também o meu vetor B. E agora aqui, a gente já aprendeu, quando a gente multiplica um vetor por menos 1, ele inverte o sinal. E aqui, então, eu tenho o vetor menos b, que é o vetor b multiplicado por menos 1, tá vendo? Sentido está para lá e sentido está para cá. Ok, pega esses três vetores. O que significa o vetor a menos o vetor b? É a mesma coisa, ó, é igualzinho, ó, pegar um vetor a e somar com o menos b. Então, o que significava fazer o vetor a menos o vetor b? É a mesma coisa que pegar o vetor a e agora somar com esse outro aqui, ó. Então, eu só vou fazer a soma com esses dois aqui, ó. Então, o vetor A menos o vetor B é a mesma coisa do que eu pegar esse vetor e somar com o menos B. Vamos usar as regras de soma de vetores que a gente aprendeu, né? Eu tenho como obter esse resultado das duas maneiras, tanto com a regra do polígono como com a regra do paralelogramo. Vamos lá. Então, eu só vou fazer a soma desse vetor com esse vetor. Aqui eu fiz a regra do polígono. Então, eu peguei o meu vetor A aqui, né? E o vetor menos B, eu coloquei ele, a origem do vetor menos b, bem na pontinha do vetor a, e coloquei ele aqui, certo? O meu vetor a menos b, que é o resultado, ele vai sair da onde? Ele vai sair da origem do meu primeiro vetor e vai chegar até a ponta do último vetor, regra do paralelogramo, certo? Eu obtenho esse mesmo vetor usando agora a regra do... Desculpa, aquela era a regra do polígono, agora a regra do paralelogramo. Eu pego o meu vetor a, coloco ele em uma região do espaço. O meu vetor menos b agora, eu vou colocar a origem dele saindo da mesma origem do A. Eu faço as nossas retas tracejadas, certo? Eu pego esse menos b, o vetor menos b, né? Tracejo ele aqui em cima. O vetor A, eu tracejo o comprimento dele aqui. Fechei o nosso paralelogramo. Está fechado o nosso paralelogramo. Como que eu obtenho o nosso vetor, né, soma? Que no caso é o A mais o vetor menos b. Eu tenho que gerar um vetor que sai da origem dos dois vetores e chega até a ponta do paralelogramo. A gente está usando essa regra aqui, certo? E então eu traço um vetor que vem daqui até aqui. Os dois vetores, geometricamente, sim, são os mesmos, é a mesma coisa. Então são duas maneiras diferentes, como a gente viu, de obter o mesmo vetor soma. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que a subtração de vetores é uma soma de vetores. Basta eu somar o A com o negativo do B, né? Aqui, ó. A somado com o menos B, certo? Então, pessoal, voltando aqui, a gente acabou de ver subtração de vetores. Agora eu quero dar uma dica útil na subtração mesmo, na diferença de vetores. Isso vai ser muito usado quando a gente definir o que é deslocamento, que é uma diferença de dois vetores, posições, certo? E vai ser muito importante essa dica que eu vou dar, para a gente compreender como traçar o vetor resultante de uma diferença de dois vetores, certo? Pegando o mesmo exemplo que eu tinha dado aqui, vetor A, vetor B e o vetor menos B, certo? Então, para obter esse vetor menos B, eu pego esse vetor B e multiplico por menos 1. O que vai fazer? Eu vou inverter o sentido do vetor B. Ok? Então, aqui, eu obtive o meu vetor A menos B a partir da regra do polígono, que é o quê? Eu peguei o meu vetor A, coloquei esse vetor A em uma região do espaço. Depois o que eu fiz com o vetor menos b, eu coloquei a base do vetor menos b na ponta do vetor a e assim eu obtive, né, o vetor a mais o vetor b.
Fechando o polígono, nós temos o vetor resultante, que é A menos B. Então, que é esse vetor vermelho aqui. Certo? Por que eu fiz esses dois tracejados aqui? Que agora é uma coisa muito importante que eu quero mostrar para vocês. Esse comprimento tracejado é o mesmo comprimento do vetor menos B, e esse comprimento aqui, ó, é o mesmo comprimento do vetor A menos B. Certo? Então, eu poderia pegar esse vetor A menos B e transladar ele para cá. Então, a dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu posso obter uma diferença de vetores sem precisar fazer toda essa questão de inverter o primeiro vetor, fazer a regra do polígono. Eu vou dar uma dica mais útil aqui, e mais prática. A ideia é que, tá vendo? Esse tracejado vermelho é esse mesmo vetor A menos B aqui, ó. Esse mesmo vetor. Então, como que eu obtenho esse vetor A menos B de maneira mais rápida? Eu pego o meu vetor A, coloco ele numa região do espaço. Pego o meu vetor B e coloco ele na mesma origem do meu vetor A. O vetor resultante de A menos B, a dica é essa aqui, ó. É um vetor que sai da ponta do B e vai até a ponta do A. Sai da ponta do B e foi até a ponta do A. Essa é a dica. Entendeu? Então, lógico, a gente pode sempre obter o vetor diferença dessa maneira aqui, com a regra do paralelogramo também, mas o que eu quis mostrar é que nessa dica a gente obtém esse vetor mais rápido. Então basta que a gente coloque os dois vetores que a gente está trabalhando na mesma origem, e o vetor diferença, que é A menos B, vai ser um vetor que sai daqui, ó, sempre decora essa setinha, vai ser um vetor que sai da ponta do segundo e chega na ponta do primeiro. Então, ó, saiu da ponta do segundo e chegou na ponta do primeiro. Eu só fiz essa representação aqui para mostrar que geometricamente é a mesma coisa, né? Esse vetor aqui eu posso transladar ele para cá. Veja bem, se eu pego esse vetor B aqui, ó, coloco ele bem aqui, e eu pego esse vetor A menos B e coloco bem aqui, ó, é a mesma figura que eu tenho aqui. Esse vetor B eu transladei para cá, esse vetor A é o mesmo, e esse vetor A menos B eu transladei para cá, ó. Só para mostrar para vocês que isso é válido, que isso é real. E a dica é, sempre que eu tenho a diferença de dois vetores, eu pego esses dois vetores e coloco os dois na mesma origem. E o meu vetor resultante vai ser um vetor que sai da ponta do último e chega até a ponta do primeiro. Certo? Sempre nesse sentido aqui. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho o meu sistema de coordenadas, né? Eixo Y e eixo X. Ok? Eu tenho o meu vetor R1, que eu chamei de R1. Eu tenho o meu vetor R2. O que é o ΔR? O ΔR é a diferença entre dois vetores, né? O que a gente está vendo aqui, ó, diferença. Então, o ΔR é um novo vetor e ele é a diferença entre dois vetores. Como que eu obtenho esse vetor resultante de maneira rápida? Usando a dica. Aqui eu tenho o meu vetor R2 menos o meu vetor R1. A dica é que o meu vetor resultante ele vai sair da ponta do primeiro e vai chegar na ponta do segundo, ó, nesse sentido aqui. Então, o meu vetor resultante ele sairia da ponta do primeiro, quer dizer, desse aqui, né, do R1, chegaria na ponta do segundo. Então, o vetor resultante seria esse aqui, ó. Sairia daqui para cá. Esse é o meu vetor ΔR. Certo? Então essa dica é muito prática e muito útil para a gente falar sobre, mais para frente, deslocamento e diferença de vetores. Né? Então essa é uma dica muito útil que eu precisava passar para vocês. Beleza? Muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo.